Vamos então falar um pouco do período experimental. Pois bem, assim, em termos muito sintéticos, darei um breve enquadramento, falei da agenda de trabalho digno, aí de alguns pontos em especial, duração, redução e exclusão do período experimental, tal como não ficou positivado agora na lei, o reforço dos deveres de informação e de comunicação e o novo regime do abuso do direito que está previsto a propósito do regime do período experimental. Tentarei ser breve para não perdermos muito tempo, começamos um pouco atrasados, mas vamos então a isso. Em primeiro lugar, todos sabemos, no essencial, o que significa o período experimental é ou corresponde ao tempo inicial de execução do contrato de trabalho, durante o qual as partes, no essencial, apreciam reciprocamente o interesse na sua manutenção. Significa isto, portanto, que o período experimental é tradicionalmente tido entre nós como uma espécie de período de prova, em que, no essencial, as partes apreciam a vontade de continuarem a execução do contrato de trabalho, quer o empregador, quer o trabalhador, sendo certo que, obviamente, que aquilo que está em causa, no essencial, é um período de tempo que permite a ambas as partes apreciarem, do ponto de vista da contraparte negocial, se há ou não há interesse na manutenção do contrato de trabalho. O que significa também, e aqui é o elemento distintivo e diferenciador do período experimental, que durante este período experimental qualquer das partes pode pôr termo ao contrato de trabalho por simples denúncia, com ou sem aviso prévio, iremos ver, mas sem aviso prévio, ainda com pagamento de uma compensação nesse caso, e sem necessidade de invocação de um motivo justificativo, muito menos sem necessidade de invocação de justa causa para efeitos de cessação do contrato, e sem necessidade, à partida, de pagamento de qualquer indemnização. Por isso, durante o período experimental, e este é de facto o seu traço distintivo, o empregador pode fazer cessar o contrato de trabalho sem justa causa e sem necessidade de invocação de qualquer motivação justificativa para efeitos de cessação do contrato de trabalho. Pode, portanto, denunciar o contrato de trabalho. Por essa mesma razão, costuma-se dizer que temos aqui no período experimental um desvio ao princípio constitucional da segurança no emprego. Ao passo que, fim do período experimental, o empregador não pode fazer cessar o contrato de trabalho, salvo se existir justa causa para despedir, seja subjetiva, seja objetiva, atinente a razões, nomeadamente, de natureza económica. Durante o período experimental, há aqui uma livre denúncia do contrato e, consequentemente, o princípio da segurança no emprego não atua, como passa a atuar, findo o referido período experimental. Por essa razão, obviamente que o regime do período experimental tem algumas limitações, tem algumas restrições e tem algumas regras que visam, em certa medida, limitar a autonomia, ou melhor, a potencial arbitrariedade do empregador para pôr termo ao contrato de trabalho durante o período experimental. O mesmo é dizer, o legislador, apesar de admitir o período experimental, procura integrá-lo num conjunto de regras, em termos tais que esse mesmo período experimental não possa ser utilizado, por exemplo, como um contrato de trabalho a termo encapotado, em que, a bom rigor, a empresa está constantemente a contratar trabalhadores, neste caso em regime de contrato de trabalho sem termo, por exemplo, e depois aproveitando um mecanismo no período experimental para pôr termo a esse contrato durante o período experimental, sem necessidade de invocação de justa causa, sem necessidade de pagamento de qualquer compensação e sem motivação justificativa. E isso significa, então, desde logo, que para o legislador, como está em causa durante este período de tempo, um período em que o trabalhador está mais desprotegido, o período experimental, por exemplo, não pode ser alargado. Quer dizer, a lei admite que ele possa ser reduzido ou excluído, nos termos que estão positivados nos artigos 111 e 112 do Código, mas não pode ser alargado. Ora bem, isto era o regime que nós tínhamos, já é um regime que de resto foi apreciado pelo Tribunal Constitucional, na sua conjugação com o princípio da segurança no emprego, em alguns casos foi declarada a inconstitucionalidade de um alargamento excessivo do período experimental para todos os trabalhadores, mas a verdade é que temos, portanto, um regime que é de livre denúncia, em primeiro lugar, que consequentemente constitui um desvio ao artigo 53 da Constituição, mas que está limitado ou condicionado pelo legislador. O que é que a Agenda do Trabalho Digno, em bom rigor, fez ou veio fazer em relação ao período experimental? Veio reforçar
estas limitações e veio reforçar, no essencial, a proteção do trabalhador, procurando, por um lado, criar situações de redução ou exclusão do período experimental nos termos da lei e não por vontade das partes, procurando, por outro lado, por exemplo, criar um dever de informação acrescido em relação ao trabalhador e, bem assim, positivar a ideia de que o período experimental não pode ser utilizado em abuso do direito. Então, temos um novo dever de informação, e já irei desenvolver isso, quanto à duração e condições do período experimental. Temos novos deveres de comunicação ou reforço de alguns quando se trata de uma categoria específica de trabalhadores, grávida, puérpera, lactante, no gozo de licença parental ou também agora trabalhador cuidador e bem assim o trabalhador com capacidade de trabalho reduzida. Temos novas regras, como disse, de redução do período experimental consoante a duração do estágio profissional com avaliação positiva para a mesma atividade e empregador diferente tenha sido igual ou superior a 90 dias nos últimos 12 meses. E temos um acréscimo do aviso prévio em alguns casos em relação a contratos que tenham tido uma duração superior a 120 dias, o prazo de pré-aviso eram 15 dias, passa para 30 dias. Vamos tentar agora, de forma sintética também, obviamente, mas ver aqui alguns desses aspectos em especial, para além deste que já tinha referido, que tem que ver com a importação do abuso do direito na utilização do período experimental, de forma a reduzir a arbitrariedade do direito de denúncia do contrato por parte do empregador. Ora bom, quanto aos deveres de informação, comunicação e pré-aviso. Como sabemos, existe uma diretiva da União Europeia de 2019 a propósito da transparência nas condições de trabalho e dessa diretiva resulta, nomeadamente, que o empregador deve informar o trabalhador sobre vários aspectos relevantes para o contrato de trabalho. Ora bem, um desses aspectos tem que ver ao abrigo do novo artigo 106, desta nova alínea O, por isso é que está aqui um N vermelho, que é novo, tem que ver com esta obrigatoriedade de informação sobre a duração e as condições do período experimental. Passou a ser uma novidade no âmbito da agenda do trabalho digno. O que significa que, se a mesma não for cumprida, então presume-se que as partes acordaram na exclusão desse mesmo período experimental nos termos do artigo 111, número 4. Ou seja, este é um dado realmente novo, o que significa, portanto, que as empresas passam, os empregadores, a ter de informar o trabalhador sobre o período experimental, nomeadamente a sua duração. Não o fazendo, não há necessariamente uma exclusão ao pé legis, mas há pelo menos, e desde logo, a presunção de que as partes acordaram em excluir esse mesmo período experimental. E depois, se assim não for, o ónus da prova compete ao empregador e terá de elidir essa presunção. Temos, portanto, uma iniciativa no sentido da proteção do trabalhador. A seguir, temos também os deveres de comunicação e de informação, que já tinha feito referência, mas relativamente agora ao pré-aviso. Neste caso, temos aqui prazos diferenciados. Se o período experimental tiver uma duração superior a 120 dias, a denúncia do contrato tem um pré-aviso de 7 dias. Se tiver durado o período experimental mais de 120 dias, a denúncia depende de pré-aviso de 30 dias. Estes 30 agora aumentaram, eram 15, passaram a 30. E, em caso de incumprimento deste prazo de pré-aviso, o contrato não deixa de terminar, cessa, mas a parte que não cumpriu o pré-aviso deve pagar a remuneração correspondente ao pré-aviso em falta. Recordo também que já existia a ideia de que, tratando-se de denúncia durante o pré-aviso de trabalhadores que estavam no âmbito do regime ou do regime da parentalidade, haveria a necessidade de comunicar tal cessação à Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego no prazo de 5 dias úteis a contar da denúncia. Agora houve também uma extensão desse regime para o trabalhador cuidador, muito em linha com o novo regime do trabalhador cuidador previsto nos artigos 100 e seguintes do Código do Trabalho. Bom, recordo também que temos agora um outro regime novo quanto aos deveres de comunicação. Também quando se trata de contratação de trabalhadores que estejam à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração, há um novo dever de comunicação, da cessação do contrato durante o período experimental. Por parte do empregador, ele deve comunicar
nos 15 dias posteriores à denúncia do contrato de trabalho e deve fazê-lo junto do Ministério do Trabalho, de acordo com o formulário eletrónico que é facultado pelo Ministério do Trabalho. Quanto à duração, redução e exclusão, aqui temos umas novidades mais significativas que têm que ver com, em particular, a redução ou a exclusão do período experimental. Sabemos que o período experimental tem basicamente uma duração que varia consoante o tipo de atividade a ser desenvolvida, 90 dias para a generalidade dos trabalhadores, durante 90 dias estes trabalhadores estão sujeitos a um período experimental, 180 dias se tratar de cargos de complexidade técnica e elevado grau de responsabilidade e funções de confiança ou, como já iremos ver, por razões sociais, e 240 dias para o trabalhador que exerce a cargo de direção ao quadro superior. Até aqui não há nenhuma novidade, até porque estes 180 dias, do ponto de vista dos cargos, das questões sociais subjacentes, estão aqui neste subponto 3, já vinham de uma reforma anterior à agenda do trabalho digno. Estamos aqui a falar de trabalhadores à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração. Recordo que isto foi um contraponto, por assim dizer, da cessação da possibilidade de se contratar a termo por razões sociais para trabalhadores, nomeadamente desempregados de longa duração, e, como contrapartida, o período experimental passou a ser 180 dias para estas categorias de trabalhadores. Pois bem, o termo 30 dias ou 15 dias, não vou perder tempo com isso. Pois bem, aquilo que nós temos é, então, agora, para além das hipóteses de redução ou exclusão voluntárias que decorrem, nomeadamente, de acordo indivíduo, no caso de o empregador contratar alguém que já prestasse uma atividade para esse mesmo empregador, no caso de contrato de trabalho a termo para a mesma atividade, trabalho temporário no mesmo posto de trabalho, prestação de serviço para o mesmo objeto ou estágio com aquelas regras que ali estão enunciadas, isto no caso do mesmo empregador. E temos agora, para os trabalhadores à procura do primeiro emprego ou desempregados de longa duração, que foi uma novidade que já vinha antes da agenda do trabalho digno, quanto aos 180 dias, mas diz-se agora que esse período experimental será reduzido ou excluído consoante a duração de um anterior contrato de trabalho a termo celebrado com um empregador diferente, não com o mesmo empregador, porque para isso já temos a regra anterior, consoante esse anterior contrato de trabalho tenha sido igual ou superior a 90 dias, artigo 112, número 5. No mesmo sentido, o período experimental é reduzido consoante a duração de estágio profissional com avaliação positiva para a mesma atividade e também empregador diferente, tenha sido igual ou superior a 90 dias nos últimos 12 meses. Também é novo. O que significa, portanto, que se eu tiver alguém que estagiou no âmbito da mesma atividade e para empregador diferente, eu vou ter uma redução eventual do período experimental. Se eu tiver alguém que tivesse sido contratado para um empregador diferente e que seja trabalhador à procura do primeiro emprego ou desempregado de longa duração, eu vou ter também essa potencial redução. E o mesmo, já sabemos, se tivesse sido contratado para o mesmo empregador. Bom, deixa-se aqui só uma nota, que é o seguinte: há estas hipóteses de redução ou exclusão por força da lei, mas nada se diz quanto um trabalhador normal que tenha uma longa experiência profissional, que estivesse a trabalhar para outra empresa e que fosse depois contratado por um empregador. Para esse, que tem mais experiência do que aquele que simplesmente fez um estágio, não há redução nem exclusão, a não ser que as partes acordem nesse sentido, o que parece um pouco estranho quando comparado com alguém que apenas tem um estágio. Eu tenderia a dizer que a lógica do legislador foi proteger, suponho eu, o contraente mais débil do que o normal trabalhador e, portanto, houve aqui estas regras para os desempregados de longa duração, trabalhadores à procura de primeiro emprego ou estagiários. Bom, não deixa de ser verdade que o período experimental pode ser sempre excluído ou reduzido, como já disse, por acordo das partes. No caso da exclusão, por acordo individualizado entre empregador e trabalhador, no caso da redução por IRCT ou também por acordo escrito entre as partes. Por fim, para não perdermos muito tempo, novo regime do abuso do direito. Ora bem, nós sabemos que, em bom rigor, o período experimental constitui, como já disse há pouco, uma espécie de desvio ao princípio constitucional da segurança no emprego, com o alcance a que já fiz referência, quer dizer, o empregador durante este período pode fazer aquilo que não pode fazer depois deste período.
pode fazer cessar o contrato de trabalho sem motivo justificativo, sem justa causa. E há muito por isso que se discute, bom, mas isso dá aqui uma margem de arbitrariedade muito grande ao empregador. Ele pode usar o direito de denúncia do contrato de trabalho de forma contrária aos valores do direito e pode, nessa exata medida, incorrer eventualmente em abuso do direito. Falava-se nisso, havia acórdão sobre essa matéria, havia jurisprudência, doutrina. O que a Agenda do Trabalho Digno basicamente fez foi criar aqui uma regra que positiva, para além do que já decorria do artigo 126 do Código do Trabalho, mas positiva para o regime específico do período experimental, a ideia de que o empregador não pode denunciar o contrato de trabalho ao abrigo do período experimental de forma contrária ao princípio da boa-fé. Se o fizer, isso constitui abuso de direito. E mais do que constituir abuso de direito, poderia ter como consequência uma responsabilidade civil nos termos gerais, no 334 do Código Civil, mais do que fazer incorrer o empregador numa potencial indemnização, aquilo que o artigo 114 do Código de Trabalho vem dizer, o número 7, é que o número 7 e os que os subsequentes, é que se o empregador o fizer, as consequências serão consequências similares ao da ilicitude do despedimento. O que significa, portanto, que existindo uma denúncia abusiva, que pode e só pode ser declarada pelos tribunais judiciais, aplicamos, com as devidas adaptações, o regime da ilicitude do despedimento previsto nos artigos 389 e seguintes do Código de Trabalho, cabendo, portanto, ao empregador indemnizar o trabalhador, que passa a ter direito à indemnização, passa a ter direito aos salários intercalares entre a cessação do contrato e a declaração judicial da ilicitude da denúncia por abuso do direito, e passa depois a ter um direito optativo entre uma indemnização ou a reintegração na empresa. Tudo isto é novo, tudo isto ainda não foi aplicado, porque nós temos apenas um ano de Agenda do Trabalho Digno, mas certamente que, suponho eu, a breve trecho teremos alguma jurisprudência sobre a matéria. Só para fechar o tema, a questão da cessação ou da cessação em regime de abuso de direito do contrato de trabalho ao abrigo do período experimental coloca uma questão adicional, que é, significa isto que a partir de agora tem de haver um motivo justificativo para fazer cessar o contrato de trabalho durante o período experimental? Significa isto que o empregador só pode fazer cessar o contrato de trabalho durante o período experimental se entender que o trabalhador não tem a capacidade que era expectável para efeitos de execução daquele contrato de trabalho? Estaremos, portanto, a limitar, quando antes a denúncia era totalmente imotivada, e estaremos agora a dizer que a denúncia deixa de ser denúncia para passar a ser resolução consequentemente motivada? Eu penso que não é isso, ou não foi isso que o legislador quis, não deu esse salto. Isto é, uma coisa é dizer-se que a denúncia que é imotivada não pode ser exercida de forma abusiva. Quer dizer, não pode ser discriminatória, não pode basear-se num motivo falso, não pode ter por base a circunstância de o trabalhador ser de determinado partido político, ideologia política, convicção religiosa, seja lá o que for. Nesse caso, seria uma utilização abusiva do período experimental, mas também não me parece que estejamos aqui a dizer que só pode denunciar o contrato de trabalho tendo em conta o tipo de desempenho profissional do trabalhador. Recordo que já existia jurisprudência anterior sobre a matéria, dizendo que o empregador pode fazer cessar o contrato de trabalho durante o período experimental, nomeadamente por razões de natureza económica, porque a empresa está em situação económica difícil, porque está à beira de um processo de recuperação da empresa e, portanto, eu acho que isso não foi afastado pelo legislador. Por isso, queria só deixar aqui uma nota final, em bom rigor. O período experimental continua a ser um regime excepcional, permite a qualquer das partes fazer cessar o contrato de trabalho durante o primeiro período de execução do contrato de trabalho, e a Agenda do Trabalho Digno aquilo que fez foi limitar, em algumas passagens, o período experimental, a arbitragem que dele pode resultar, criando novos deveres de informação e comunicação, novos mecanismos de redução e exclusão por força da lei do período experimental e concretizando o instituto do abuso do direito enquanto concretização da boa-fé na execução do contrato. E era isto que eu tinha para vos dizer. Uma exposição muito sucinta em torno do tema que me foi
atribuído o tema da remissão abdicativa, da renúncia por parte do trabalhador aos seus créditos. Creio que todos estaremos de acordo, é uma das alterações mais significativas, seguramente mais polémicas, introduzidas pela chamada Agenda do Trabalho Digno. As opiniões sobre o novo regime instituído pela agenda nesta matéria são muito diversas. Há quem aplauda o novo preceito, há quem o conteste vivamente. Da minha parte, há muito tempo que acredito que era necessária alguma solução mais ou menos na linha da que foi consagrada na agenda. E, portanto, eu revejo-me, devo dizer isso, não é? Estamos num momento em que está a ser anunciada até a intenção de uma eventual revisão ou de um revisitar da Agenda do Trabalho Digno. Seguramente esta norma, e eu estou a referir-me, claro, todos sabem, ao artigo 337, número 3, concretamente, é uma daquelas que vai gerar maior discussão. E, portanto, eu vou, naturalmente, veicular aqui aquela que é a minha opinião, sabendo que as opiniões nesta matéria são muito contrastantes e até sabendo que, porque isso é público, não é, que a atual Ministra do Trabalho, minha querida amiga e professora Rosário Palma Ramalho, também já se pronunciou diversas vezes em sentido crítico quanto a esta alteração. Mas, enfim, procurando então situar o problema tinha ou tem a ver esta alteração introduzida pela agenda, a criação, o aditamento de um novo número ao artigo 337 do Código do Trabalho, o tal número 3, no fundo prende-se com enfim, é de grande alcance prático, porque esta matéria é das tais matérias do direito individual do trabalho, que tinha e tem uma enorme importância prática. Isto é, nós, até à agenda, o que vínhamos tendo era uma consolidada, podemos dizer assim, prática empresarial de, a quando da cessação do contrato de trabalho, ser, digamos, solicitado ao trabalhador que assinasse uma declaração por via da qual o trabalhador abdicava de quaisquer direitos que possuísse ou pudesse possuir sobre a entidade empregadora. Tornaram-se muitíssimo frequentes, não apenas nos últimos anos, na verdade é uma prática que já vem do século passado, mas creio que se foi tornando cada vez mais frequente essa prática, daí também a importância desta norma, não é? A prática de, em regra, quando o contrato de trabalho terminava, qualquer que fosse a causa de cessação do contrato, a entidade empregadora, quando pagava aquilo que entendia serem as últimas verbas relativas àquele contrato, o último salário, proporcionais de férias ou outros créditos devidos ao trabalhador, muitas vezes, eu até diria por regra, o empregador pedia ao trabalhador, às vezes exigia ao trabalhador que assinasse uma declaração, justamente, muitas vezes redigida pela própria entidade empregadora, em que o trabalhador declarava renunciar a qualquer outro direito que tivesse ou pudesse ter sobre a entidade empregadora, declarava nada mais ter a exigir da entidade empregadora, declarava estar pago de tudo quanto lhe era devido e abdicar de qualquer outra importância. Enfim, as fórmulas são muito diversificadas, mas a ideia geral era essa, de uma declaração do ponto de vista civil, diríamos, o trabalhador renunciava a quaisquer outros
créditos que pudesse ter sobre a entidade empregadora, e essa declaração normalmente era considerada justamente no quadro do direito das obrigações. Bom, temos aqui um caso de remissão da dívida, da obrigação, uma remissão abdicativa, isto é, o trabalhador, credor, declara abdicar de quaisquer outros créditos que tenha ou possa ter sobre a entidade empregadora. E a remissão realmente está prevista no Código Civil, no livro das obrigações, como uma das formas de extinguir as obrigações. E, como vamos ver, durante enfim, muitos anos, estas declarações foram tidas como válidas, isto é, a nossa jurisprudência maioritária, costumava, até à aprovação da agenda, operar aí uma distinção que dava muito relevância, que era a de saber se essas declarações do trabalhador eram proferidas a quando da vigência do contrato, ou se já eram proferidas a quando da cessação ou após a cessação do contrato de trabalho. A orientação jurisprudencial maioritária que se foi consolidando ao longo de muitos anos, repito, a questão já vem do século XX e creio que se foi intensificando nestes anos, já muitos do século XXI, era, no fundo, a jurisprudência tendia, com alguns desvios e alguns acórdãos desviantes, mas a regra era um pouco essa. Bom, se a declaração for emitida durante a vigência do contrato, a jurisprudência considerava que ela era nula, porque se dizia, bom, o trabalhador, enquanto o contrato vigora, está numa situação dependente, subordinada perante o seu devedor, que é a entidade empregadora, e, portanto, qualquer declaração abdicativa de renúncia por parte do trabalhador aos seus direitos caía sob suspeita de não corresponder a uma vontade livre, esclarecida do trabalhador e ser, pelo contrário, o resultado dessa tal relação assimétrica que existe entre as partes. Já a mesma jurisprudência dizia, bom, se a declaração for emitida a quando da cessação ou após a cessação, aí já não haveria qualquer problema, porque diz-se, bom, nessa altura acaba a relação de dependência jurídica, de subordinação do trabalhador-credor ao empregador-devedor, e, portanto, de algum modo dizia-se, bom, é uma declaração que vale como remissão da dívida, o trabalhador já não é trabalhador, é um ex-trabalhador, ou está em vias de deixar de ser trabalhador, desapareceu a subordinação e, portanto, vamos aplicar aqui as regras civilísticas, o trabalhador é um credor, como qualquer credor, pode renunciar ao seu direito validamente, a não ser, claro, que se demonstrasse que tinha havido coação ou qualquer outro vício, enfim, relevante do ponto de vista civilístico. Ora bem, esta jurisprudência sempre teve os seus críticos, entre os quais eu me contava há muitos anos. Ela foi relançada, a discussão em torno desta questão foi relançada por um célebre acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, o acórdão chamado Acórdão de Ouro Azul, de finais de 2022, foi relatado pelo conselheiro Júlio Gomes, em que o Supremo se afastou um pouco da orientação tradicional e entendeu, enfim, naquele caso concreto, que era um caso que envolvia uma trabalhadora que tinha tido vários contratos a termo, mais ou menos consecutivos com a mesma entidade empregadora, enfim, nos barcos que exploram ali aquelas viagens no Rio Douro, e que sistematicamente, cada vez que acabava um desses contratos a termo, declarava estar paga e abdicar de quaisquer outros direitos que pudesse ter sobre o empregador. Na verdade, nesse acórdão, o Supremo, com uma votação que não foi unânime,
foi uma votação de 2 contra 1, afastou-se da orientação tradicional, entendeu que aquela declaração, naquelas concretas circunstâncias, até por questões ligadas ao dever de informação a cargo do empregador, que não privava a trabalhadora dos seus direitos, e talvez pelo timing em que este acórdão foi proferido, setembro de 2022, portanto estávamos em plena discussão da agenda do trabalho digno, o tema foi relançado e foi, de algum modo, assumido pelo legislador nesta agenda, que provavelmente deveria ser esta matéria revista de forma a evitar que os direitos e os créditos do trabalhador se extinguissem tão facilmente como vinha sendo permitido pela leitura jurisprudencial maioritária. Para isso concorriam diversas razões, desde logo, podemos dizer, até o facto de parecer fazer pouco sentido que o direito do trabalho confira ao trabalhador, muitas vezes, ou por regra, através de normas imperativas, um conjunto de direitos, o direito ao salário, o direito à retribuição e ao subsídio de férias, ao subsídio de Natal, ao pagamento por trabalho suplementar prestado, etc, etc, etc. Tudo isso resulta, todos esses créditos do trabalhador assentam muitas vezes em normas imperativas da lei, normas que não podem ser afastadas pelos sujeitos do contrato de trabalho. Eu não posso estabelecer no meu contrato que só vou receber, a título de subsídio de Natal, metade daquilo que resulta do Código do Trabalho, ou que só vou receber, a título de subsídio de férias, metade daquilo que resulta do Código do Trabalho, ou que vou receber menos do que os atuais 820 euros que constituem o salário mínimo nacional. Esses são direitos que resultam de normas imperativas, e qualquer cláusula contratual que disponha em sentido menos favorável ao trabalhador será tida como nula, e o legislador terá entendido que, bom, se o direito, por regra, não é sempre, mas por regra, resulta para o trabalhador de uma norma imperativa, há muitos autores que dizem, bom, se a norma é imperativa, o direito atribuído por essa norma ao trabalhador também deve ter-se, em princípio, como irrenunciável. Não faz sentido nós dizermos que eu não posso estipular hoje que recebo 700 euros por mês a troco da minha força de trabalho, porque a lei diz que eu tenho que receber no mínimo 820. Se eu estabelecer numa cláusula do meu contrato que é 700, a cláusula será tida como nula e será substituída pela norma legal. Bom, há quem diga, bom, se eu estabelecer 820, mas depois renunciar no final do contrato, se só tiver recebido 700 euros por mês e no final do contrato eu puder declarar que nada mais tenho a receber da entidade empregadora, que abdico de quaisquer direitos, eu estou a esvaziar de conteúdo direitos que me são concedidos por normas imperativas. E, portanto, essa é uma questão que também lá fora é muito discutida, a de saber se, sendo, em regra, o ordenamento laboral constituído por normas imperativas em relação ao contrato de trabalho, se o corolário lógico não deve ser concluir que o trabalhador não deve poder renunciar a direitos que lhe são conferidos por normas imperativas. Por essas ou por outras razões, o número 3 do artigo 337 do Código do Trabalho veio então a ser aditado e veio estabelecer aquilo que todos que me estão a ouvir e todas penso que conhecem, passou a estabelecer uma nova norma dizendo que o crédito do trabalhador emergente do contrato de trabalho, da sua violação ou cessação, não é suscetível de extinção por meio de remissão abdicativa, salvo através de transação judicial. E, portanto, eu diria, esta é uma inovação legal que procura conferir tutela aos créditos laborais do trabalhador. Repito, muitos desses créditos resultam de normas imperativas, da lei, até da convenção coletiva, procurando o legislador garantir que os créditos não se extinguem em virtude de uma declaração
abdicativa do trabalhador, que a prática, julgo eu, vinha mostrando não corresponder, as mais das vezes, a uma vontade livre e esclarecida do trabalhador. Muitas vezes essa declaração era assinada, a declaração de remissão, justamente porque o trabalhador desconhecia a extensão dos seus direitos ou porque o trabalhador, que estava a perder o emprego, estava numa situação extremamente vulnerável em que precisava de receber as verbas que a entidade empregadora lhe estava a disponibilizar e sabia que, se porventura não assinasse essa declaração, o empregador não lhe iria pagar esse último salário, esses últimos proporcionais que, em muitos casos, são absolutamente necessários para o trabalhador fazer face às suas necessidades cotidianas. E até se disse, bom, esta regra está no artigo 337, porque, no fundo, o artigo 337 diz respeito, como sabem, ao prazo de prescrição dos créditos laborais, e é uma solução que já vem de há muitos anos no nosso país, a solução de conceder ao trabalhador um certo período temporal após a cessação do contrato, para que o trabalhador possa, enfim, verificar se realmente foi pago de tudo aquilo a que tinha direito e se entender que não foi pago e, eventualmente, vir reclamar, eventualmente em tribunal, esses montantes em dívida. Ora, se a lei procura salvaguardar esse crédito do trabalhador, garantindo que ele não prescreve, a não ser após um ano após a cessação do contrato, de algum modo, digamos, com a generalização destas declarações de remissão abdicativa, estávamos a esvaziar esse artigo, porque o trabalhador sistematicamente abdicava do direito que o artigo 337 lhe concedia de, no prazo de um ano, se chegasse à conclusão que não tinha sido pago tudo aquilo a que lhe era devido, podia reclamar. Bom, portanto, a nova solução veio tornar nula essa renúncia, chamemos-lhe assim, substancialmente é uma renúncia, essa remissão abdicativa, introduziu uma exceção que aliás foi introduzida durante o debate parlamentar, quando esta alteração foi introduzida na agenda, a ideia de que convinha introduzir a exceção da possibilidade de transação judicial, isto é, claramente a norma procurou combater essas práticas muito frequentes em que o trabalhador desacompanhado, sem advogado, vulnerável no momento de extinção do contrato, porventura carente economicamente, assinava a declaração que lhe era colocada à frente pela entidade empregadora. O cenário é totalmente diferente se estivermos já em tribunal, na fase da conciliação em particular, em que o trabalhador, por regra, já tem um advogado que tutela os seus interesses, em que há um magistrado que dirige o processo e presida esse processo e, portanto, aí a lei admitiu que essa declaração de remissão fizesse parte de uma transação judicial. Nesse cenário, o legislador abriu essa exceção para justamente também, digamos, permitir que se continue a apostar na conciliação judicial e na transação, mas não num cenário extrajudicial, no cenário empresarial em que essas declarações eram normalmente emitidas. Já me estou a aproximar do final. Uma das críticas que se tem feito a esta nova solução é de que ela pode constituir um obstáculo à revogação do contrato, isto é, que o legislador, ao estabelecer por lei uma proibição genérica de renúncia por parte do trabalhador aos seus créditos, que isso, na prática, poderia ser contraproducente, porque poderia dificultar ou deixar de incentivar as entidades empregadoras a recorrerem à figura da revogação do contrato como alternativa a despedimentos ou outras formas de cessação desse mesmo contrato, mas eu creio que tenho alguma dificuldade em acompanhar essa crítica, porque, na verdade, justamente quando há revogação do contrato, isso não foi alterado pela agenda do trabalho digno, todos sabemos, a revogação do contrato, via de regra, é um sucedâneo do despedimento, é uma
alternativa que o empregador utiliza para substituir um despedimento que ele desejava proceder, é o chamado despedimento negociado. Por regra, essa revogação é acompanhada do estabelecimento de uma compensação global a pagar pela entidade empregadora ao trabalhador, que é justamente, normalmente, o preço que o empregador paga para conseguir que o trabalhador aceite revogar o contrato e abra mão do seu emprego. E, como todos sabem, neste aspecto não houve mudança introduzida pela agenda, continua a estar estabelecido no nosso Código do Trabalho a regra segundo a qual, sendo estabelecida uma compensação global a pagar pelo empregador ao trabalhador a quando da revogação, a lei presume, há uma presunção legal de que nessa compensação já vão incluídos e liquidados todos os demais créditos do trabalhador. Isso é constante do artigo 349, número 5 do Código do Trabalho. Portanto, eu diria, claro, que é uma presunção relativa, que não dá uma segurança a 100% à entidade empregadora, mas, na verdade, a lei aqui já estabelece um mecanismo de tutela muito alargado, também que podíamos discutir da sua bondade à entidade empregadora, dizendo que, foi estabelecida uma compensação global, os créditos do trabalhador, salários, férias, Natal, horas extraordinárias, etc., tudo está englobado na compensação. Esta compensação, repito, há aqui uma presunção legal, não de que o trabalhador abdica direitos, mas no fundo a presunção de que aqueles seus créditos foram pagos pelo empregador e estão lá englobados na compensação pela perda do emprego. Portanto, creio que essa crítica tenho dificuldades em subscrevê-la. Continuo a achar, e para concluir, que esta alteração é de grande significado e é uma alteração que dignifica a posição do trabalhador, proíbe a renúncia por parte do trabalhador aos seus créditos. Claro, depois deixa em aberto, e com isto termino, o valor já não abdicativo destas declarações, que essas declarações, se tiverem esse conteúdo, são tidas como nulas, mas, eventualmente, o valor probatório que se pode atribuir a estas declarações, isto é, o trabalhador que declara que já recebeu tudo aquilo que lhe era devido, se isso pode valer como uma declaração de quitação, portanto, não como uma declaração de vontade do trabalhador de abdicar de um direito, mas uma declaração em que o trabalhador, fornece um elemento de prova à entidade empregadora de que realmente pagou tudo aquilo que era devido ao trabalhador. O valor probatório destas declarações não foi afetado por esta alteração normativa, é discutível até onde é que, e vai ser interessante ver como é que a jurisprudência vai analisar estes casos, que valor probatório é que se pode dar a uma declaração deste género, tão vaga, tão genérica, quando nós sabemos a complexidade do salário, a variedade de créditos que o trabalhador é titular. Mas, enfim, já se coloca a questão num outro plano e não propriamente no plano de uma pura abdicação por parte do trabalhador em relação aos seus créditos. O tema que me está atribuído e no qual entraria de imediato respeito à contratação a termo e trabalho temporário, eu vou aqui partilhar uma pequena apresentação em PowerPoint para guiar, no fundo, a exposição que farei. Creio que ela já está visível. E por isso vou, no fundo, começar aqui a percorrer os diversos slides. Bom, contratação a termo, trabalho temporário, dois temas obviamente distintos, embora com conexões entre eles, até conexões normativas, como vamos ter a oportunidade de ver, começaria por uma brevíssima reflexão sobre os pontos principais da reforma introduzida pela Lei 13 de 2023, portanto, concretizou as regras da Agenda para o Trabalho Digno em matéria de contratação a termo. Estão aqui sumariados neste slide os pontos principais dessa alteração do regime, distribuídos entre, essencialmente, normas do Código do Trabalho, a que pertencem, aliás, os preceitos que são referidos na exposição sem indicação concreta de origem, mas também aqui com uma referência muito importante e uma alteração significativa à Lei 107/2009, de 14 de setembro,
que contém o regime do procedimento das contraordenações laborais e de segurança social e que me referirei um pouco mais adiante nesta intervenção. De forma muito sucinta, exporei, no fundo, as alterações principais introduzidas pela Lei 13/2023 e relativamente a algumas delas também apresentarei algumas dúvidas e algumas propostas de interpretação que, evidentemente, e peço alguma benevolência também para isso, evidentemente se ressentem da circunstância de se tratar de uma alteração recente, ainda com algum trabalho e muito meritório da doutrina, mas ainda sem pronúncias jurisprudenciais de relevo, designadamente dos tribunais superiores. E, portanto, todas estas ideias que vou avançando, que irei avançando, evidentemente terão que ser depois passar o crivo de um trabalho mais maduro de interpretação e de aplicação das normas. A primeira alteração diz respeito à matéria da forma e das formalidades do contrato a termo e, em concreto, traduz-se num aditamento, ou nos aditamentos que estão aqui assinalados com uma cor diferente e a bold no slide, respeitantes àquilo ao conteúdo do texto contratual no contrato a termo. Trata-se de uma referência, portanto, à necessidade de se incluir a duração previsível do contrato a par do termo estipulado, consoante se trate de contrato a termo certo ou termo incerto. Portanto, contrato a termo certo, a indicação do termo estipulado, contrato a termo incerto, indicação da duração previsível do contrato. Esta alteração está, diria, em quase total coincidência com aquela que foi introduzida na linha E do número 3 do artigo 106 do Código de Trabalho a propósito do cumprimento dos deveres de informação do empregador ao trabalhador no momento da contratação. E, de facto, o que se trata aqui é do cumprimento de um dever de informação. Mais do que uma estipulação contratual determinada por acordo entre as partes, o que se trata aqui é do cumprimento por parte do único dos contraentes que está em condições de o fazer ao outro, daquilo que constitui a vigência estimada daquela relação de trabalho. E parece-me que, aliás, a sua concretização, portanto, a concretização desta norma do artigo 141, número linha E do Código do Trabalho, tem a mesma fonte daquela que determinou o aditamento da norma do artigo 106, a Diretiva da União Europeia 2019/1152, que estabelece regras de transparência na relação de trabalho. Ora bem, portanto, no fundo, o que se trata aqui, mais do que conteúdo contratual, é cumprimento de dever de informação, relativamente ao qual podemos perguntar-nos qual é a consequência da omissão, isto é, se não se incluir no texto de contrato esta referência à duração previsível do contrato a termo incerto, qual será a consequência? Há uma consequência óbvia, é aquela que está prevista no número 4 do próprio artigo 141, há uma responsabilidade contraordenacional, mas é possível perguntar-nos se devemos ir mais além disso e, designadamente, fazer a aplicação da norma do artigo 147, número 1, a linha C, que diz que é havido como contrato sem termo aquele em que falte a redução ao escrito e um conjunto de formalidades, designadamente aquelas em que se omitam ou sejam insuficientes as referências ao termo e ao motivo justificativo. Aqui seria um problema de insuficiência das referências ao termo, não propriamente de omissão, mas no fundo o que se procura saber e o que se poderá perguntar é se de facto a consequência da omissão desta nova formalidade aponta para o efeito previsto no artigo 147. Não entendo assim, embora, como disse há pouco, tudo isto vai depender, evidentemente, de uma maior reflexão e de todos os contributos na interpretação da norma. Não entendo assim basicamente porque o artigo 147
número 1, a linha C, peço desculpa, não foi alterado e, portanto, se o legislador quisesse associar essa consequência, portanto, a falta de cumprimento desta nova formalidade, se quisesse associar o mesmo efeito, o mesmo resultado que está previsto no artigo 147, teria também alterado o artigo 147, não foi o caso, e entendo que aí só se culmina com a transformação do contrato a termo em contrato sem termo, caso falte a indicação no texto do contrato do motivo justificativo e a indicação de que o contrato é celebrado com uma vigência limitada, isto é, lhe é posto um facto futuro de verificação certa, com um momento certo ou incerto, dependendo do tipo de termo, mas é apenas essa omissão ou insuficiência que determina a vigência do contrato. Portanto, a falta de referência no contrato à duração previsível não determinará, a meu ver, outra consequência que não a responsabilidade de controle nacional do número 4. Outra dúvida que se pode colocar é qual é o efeito, se algum, de uma deficiente previsão, de um erro, de um cálculo ou de uma estimativa que depois não corresponda à realidade. Bom, eu diria que, desde logo, me parece que o tipo de análise, o tipo de estimativa que aqui está em causa não é novo, na medida em que, por exemplo, essa estimativa já era convocada para a definição da duração do período experimental. À luz da regra do artigo 112, número 2, a linha B, também no fundo, o período experimental, quando era aposto um contrato a termo incerto, baseava-se, a sua duração do período experimental, baseava-se numa estimativa acerca do contrato. E, portanto, estamos no domínio da mesma ordem de consideração, fazendo aqui um apelo a que o empregador possa fornecer ao trabalhador uma indicação mais ou menos clara de qual será como é que se antecipa a extensão cronológica do contrato. Diria que essa circunstância não substitui, portanto, a indicação da duração previsível do contrato, essa previsão não substitui a verificação do facto, a ocorrência do facto que põe termo ao contrato, logo, o contrato a termo, neste caso a termo incerto, caduca quando se verifica a circunstância que as partes elegeram como aquela que põe fim ao vínculo, evidentemente também sujeito a um aviso prévio do empregador, feito com uma antecedência que depende da própria duração do vínculo até aí, ou, na falta de aviso prévio, havendo ainda a possibilidade de ser posto o termo ao contrato num período cronologicamente próximo daquela da verificação do termo, mas dizia, não há aqui uma substituição desta estimativa, desta previsão pela ocorrência do facto. O que pode haver aqui, em casos em que se verifiquem ou se reúnam os pressupostos gerais da responsabilidade civil, e designadamente que a previsão que o empregador fez e transmitiu ao trabalhador acerca da duração do contrato, seja ela própria feita de forma desajustada, leviana, isto é, que aquele empregador naquelas circunstâncias tinha possibilidade de definir de modo mais rigoroso, definir de forma mais rigorosa a duração do contrato e assim não fez, bom, cumpridos os demais requisitos do Instituto da Responsabilidade Civil, pode haver obrigação de indemnizar, mas diria, e repito, que isso não significa que haja aqui uma antecipação ou da caducidade do contrato por força por corresponder à previsão transmitida pelo empregador ao trabalhador e agora incluída no próprio texto do contrato. Uma outra alteração... Doutor Luís, peço desculpa estar a interromper, é que a projeção do próprio PowerPoint desapareceu. Portanto, não sei se consegue voltar a aceder, por favor. Bem, peço desculpa, ela aqui aparece-me, não sei. Eu sei voltar a pôr. Acho que foi boicote da professora Joana Vasconcelos, involuntariamente. E agora, já está? Já está. Okay, estamos no contrato de trabalho a termo. Com Muito a mesma obrigada. informação. Exatamente. Muito sim. bem. Peço desculpa, terei sido porventura eu aqui a
carregar alguma tecla. Ora bem, relativamente aos deveres de informação, há também alterações, elas não são as mais relevantes, estão expostas aí também no slide, dividem-se entre duas disposições. Há uma referência que, aliás, acontece não apenas nesta matéria, mas noutras, há também a proteção do trabalhador cuidador, através de uma obrigação de informação sobre a cessação do contrato, a introdução de um novo tipo de controle nacional a propósito do contrato de termo muito curta duração, e ali um propósito clarificador, portanto, uma alteração clarificadora do prazo de comunicação à CIT destas informações relativas ao motivo da não renovação do contrato a termo. Portanto, são alterações importantes que reforçam os deveres de informação do empregador, parece-me que não suscitam problemas interpretativos de maior. No que diz respeito à sucessão de contratos, já não é assim. Há duas alterações introduzidas no artigo 143, número 1 do Código de Trabalho, da forma aqui, porventura, com o resultado de algum alargamento da proibição de sucessão de contratos. Estas alterações também estão evidenciadas no slide, onde antes se proibia a celebração de novos contratos para a ocupação do mesmo posto de trabalho, estabelece agora uma referência adicional à atividade profissional, no caso do contrato de trabalho, ou à atividade, no caso do contrato de prestação de serviço, portanto, esta necessidade de se respeitar um período de 1/3 correspondente à duração do contrato anterior para se contratar de novo para aquele posto de trabalho ou para o exercício da atividade. Primeira dúvida que esta alteração suscita é o próprio conceito de atividade, e penso que essa dúvida tem, diria, também razão de ser, porque creio que o termo está a ser, o mesmo termo, atividade profissional, está a ser utilizado no preceito com dois sentidos diferentes, ou com sentidos não coincidentes. Quando se trata do contrato de trabalho, portanto, ali como elemento adicional ao posto de trabalho, esta referência à atividade profissional tem, a meu ver, o conteúdo que lhe é dado pelo artigo 115 do Código de Trabalho, portanto, aqui a atividade desempenhada pelo trabalhador, aqui a atividade é como sinónimo do objeto do contrato, portanto, algo diferente daquilo que é o posto de trabalho, este muito mais apelando à ideia de uma localização dentro de uma organização de meios de um conjunto de funções desempenhadas pelo trabalhador, mas cujo elemento característico e de referência é exatamente a questão da localização dentro de uma organização produtiva, com relações hierárquicas, com relações de reporte, portanto, com um juízo de articulação entre diversos meios que o empregador colocou à disposição para o prosseguimento de uma determinada atividade. No caso do objeto do contrato, trata-se mais de um apelo às funções desenvolvidas pelo trabalhador. Ora, no caso, o mesmo termo, quando é utilizado no contrato de prestação de serviço, já me parece que é utilizado como sinónimo de objeto. Quer dizer, não encontro aqui, mais uma vez, salvo a minha opinião, não encontro aqui diferença substancial entre objeto e atividade quando é aplicado ao contrato a termo. Portanto, o conceito ou a expressão pode ter significados diferentes, ou terá, a meu ver, significados diferentes no contexto desta norma. De facto, este aditamento determina ou pode determinar alguma extensão da regra proibitiva, portanto, esta limitação à sucessão de contratos, e falo em termos que podem colocar aqui problemas aplicativos interessantes. Não tenho tempo para me estender, mas diria que até agora, isto é, até maio do ano passado, portanto, até esta alteração, a existência, por exemplo, de uma empresa com diferentes unidades, com diferentes estabelecimentos, até espacialmente localizados, tornava possível a contratação a termo
de diferentes trabalhadores, sem necessidade de qualquer observância desta regra de limitação da sucessão dos contratos de trabalho, quando eles ocupavam vagas em unidades diferentes, em estabelecimentos diferentes, ainda que viessem a exercer a mesma atividade. Ora bem, agora com esta norma podemos nos perguntar se isto é assim, se isto ainda é assim, na medida em que a mera coincidência da atividade, portanto a mera coincidência ou a constatação de que dois trabalhadores vão exercer atividades semelhantes, com o mesmo núcleo funcional ou com o mesmo núcleo funcional caracterizador, se não será por si só suficiente para acionar esta proibição. É uma matéria que deixo, no fundo, à discussão, sendo certo que me parece que não podemos esquecer que a contratação a termo será, nas mais das vezes, justificada pela satisfação de uma necessidade temporária do empregador. E a necessidade temporária do empregador que também caracteriza a atividade que vai ser exercida. Também interfere na atividade que vai ser exercida. E, portanto, nós não podemos olhar para esta realidade como uma dicotomia extrema entre posto de trabalho e atividade, uma coisa é o posto de trabalho e outra coisa é a atividade, porque, subjacente a elas próprias, está sempre a ideia de que aquela contratação, aquela afetação de um recurso profissional se destina a satisfazer a necessidade que explica a própria contratação a termo. Daí que me pareça possível nós utilizarmos a circunstância de estarem a ser satisfeitas necessidades diferentes, portanto, de o contrato sucessivo eventualmente estar a satisfazer uma necessidade diferente daquela que foi satisfeita pelo contrato que terminou, para dizer que a atividade não é a mesma para efeitos de preenchimento da previsão da norma. É uma dúvida que fica apressando-me, porque creio que estarei no limite do tempo, dar conta de que houve um aumento do valor da compensação por caducidade, nos termos que decorrem do 344 e 345, portanto, a compensação por caducidade do contrato de trabalho gera agora uma obrigação de pagamento de uma compensação em todos os casos, exceto quando decorre a declaração do trabalhador, gera uma obrigação de pagamento de uma compensação por caducidade correspondente a 24 dias, de acordo com as regras de aplicação da lei no tempo previstas no próprio artigo 35 da lei 13/2023, esta compensação aplicar-se-á a todo o período de duração do contrato, mesmo ao período de duração do contrato ocorrido antes de 1 de maio de 2023. Uma última alteração, e por aqui me ficarei porque não quero, de facto, estender-me para além do tempo que me foi atribuído, e, portanto, a matéria do contrato de trabalho a termo limitaria a minha intervenção, sendo certo que o contrato de trabalho temporário me parece que em muita medida é uma aplicação das mesmas soluções já previstas para a contratação a termo. Mas, bom, uma última alteração que queria dar conta é esta, que já não está no Código do Trabalho, mas que decorre de uma alteração à Lei 107 de 2009. É, no fundo, em termos muito práticos e abreviando, a extensão da ação de reconhecimento da existência de contrato de trabalho ao contrato a termo, às situações de ilícita contratação a termo. Portanto, aqui, como se indica ali no slide, a ação não será uma mera ação de reconhecimento de existência de contrato de trabalho, porque relativamente a ela relativamente a essa qualificação não suscita as dúvidas. O que está aqui em causa é saber se esse contrato vigora ainda como um contrato a termo ou um contrato por tempo indeterminado. Portanto, em resumo, sempre que a Autoridade para as Condições de Trabalho verifique o incumprimento ou uma das situações que determina a vigência sem termo de um contrato a termo, nos termos do artigo 147, número 1 e número 2 do Código de Trabalho, deve notificar o empregador para regularizar a situação, e o que é a regularização da situação é, evidentemente, o reconhecimento que o vínculo vigora sem termo, e se isso não suceder, então deve remeter os autos para o Ministério Público para efeitos de proposição ou propositura de uma ação desta natureza. É uma aplicação curiosa de um mecanismo que foi pensado para situações distintas, o que exige algum esforço adaptativo das normas, não só em sede de ação declarativa, como também em sede de providência cautelar, porque ela também se aplica. Há aqui algumas dúvidas, ou podem suscitar-se algumas dúvidas quanto à aplicação deste mecanismo relativamente a situações que geraram, ou que podem ter gerado a nulidade da estipulação do termo anteriores
a 1 de maio de 2023, porque são situações que são regidas pela lei vigente na altura e relativamente às quais se pode perguntar se ainda faz sentido, ou se faz sentido, aliás, aplicar soluções como estas que na altura não podiam ser associadas à violação dos comandos do artigo 147. Uma outra dúvida, aliás, já exposta, por exemplo, pelo Sr. Professor Madeira de Brito, sobre esta matéria, é saber se esta intervenção da ACT não supõe necessariamente que a infração ao regime do contrato de trabalho a termo esteja também associada à responsabilidade contraordenacional. Ou seja, que seja necessária a prática de uma contraordenação para que a ACT disponha deste poder de notificar o empregador para a regularização do vínculo e, na falta de regularização, a remessa do processo ao Ministério Público. Isso significaria, a valer esta interpretação, significaria que estas situações, embora a norma do número 4 deste artigo 2º da Lei 107 de 2009 se refira indistintamente ao número 1 e número 2 do artigo 147 do Código de Trabalho, nesta interpretação, só as situações de violação, ou melhor, só as situações previstas no número 1 do artigo 147 é que podiam dar origem a esta intervenção da ACT e a este controle da licitude do contrato a termo, porquanto o número 2 prevê um conjunto de situações às quais não está associada a responsabilidade contraordenacional. É mais uma dúvida que fica deste regime e que, evidentemente, a jurisprudência e a doutrina trabalharão para nos esclarecer. Peço imensa desculpa por me ter estendido um pouco na minha apresentação e agradeço a atenção. Cabe-me a mim falar sobre os algoritmos e inteligência artificial. E este é um tema que efetivamente tem estado no auge, digamos assim. É um tema que tem, de certa forma, vindo e cada vez mais irá modificar a forma como nós trabalhamos e como iremos trabalhar daqui para a frente. Havendo aqui sempre uma ligeira preocupação com a questão de os postos de trabalho desaparecerem, e, portanto, haver aqui uma substituição do homem pela máquina. Portanto, é um tema que está aqui sempre com grande foco. Neste último ano, aqui a grande novidade que nos salta é a recente aprovação do Regulamento da União Europeia sobre a Inteligência Artificial. Era uma coisa que já estava a ser aguardada e que foi aprovada em março deste ano e que, como melhor veremos, trará aqui muitas novidades. E de uma forma introdutória, apresentava aqui brevemente os conceitos que estão associados à inteligência artificial e ao algoritmo, que é isto que irei tratar aqui, e definida de uma forma muito simples, a inteligência artificial é a capacidade que os dispositivos eletrónicos têm de funcionar de maneira semelhante ao pensamento humano, ou seja, dizendo isto de outra forma, é a capacidade de uma máquina para reproduzir competências semelhantes às humanas, como é o caso do raciocínio, da aprendizagem, do planeamento e da criatividade. E em profunda relação com a inteligência artificial, temos o algoritmo. Aliás, ouvimos muitas vezes dizer que estamos a viver na era do algoritmo. E os algoritmos são a base e a essência da inteligência artificial, pois eles definem as regras, os critérios, os processos que permitem às máquinas e aos dispositivos aprenderem, tomarem decisões e executarem as ações de forma autónoma e adaptativa. Por diversas vezes, as utilizações de algoritmos e de sistemas de inteligência artificial no contexto laboral têm implicações e daí de ser necessário revestir de diversas cautelas esta utilização. Efetivamente, os algoritmos e a inteligência artificial são ferramentas tecnológicas que podem e devem ser usadas pelos empregadores para tomar decisões que incidem sobre diferentes etapas da relação de trabalho. Podemos pensar na utilização dos algoritmos desde o momento do recrutamento, da formação do contrato, ao momento da execução e até ao momento da cessação do contrato de trabalho.
E, portanto, verificamos que a inteligência artificial tem um elevado potencial na área e no contexto laboral. Pode mudar as formas de desempenho das tarefas, estabelecer diferentes formas de interação entre os empregadores e os trabalhadores, podendo adaptar novas metodologias de trabalho. Portanto, há claramente aqui, através da inteligência artificial e da utilização dos algoritmos, uma mudança na forma como se trabalha. E vamos ver aqui em específico as áreas onde nós atualmente já utilizamos e onde se vê que tem mais impacto a utilização da inteligência artificial. Neste primeiro ponto do recrutamento de trabalhadores, a inteligência artificial tem um importante papel através da seleção dos candidatos. Normalmente, o que é que acontece hoje em dia, muito através dos mecanismos do LinkedIn, é um exemplo claro desta utilização do algoritmo em que as empresas especializadas se dedicam a selecionar e excluir candidatos através de diferentes fatores que são definidos pelo algoritmo. Podemos procurar pela área da formação, da qualificação, ou até com base em aspectos da vida privada do candidato, o domicílio, a residência, a etnia, os gostos, o perfil financeiro. Portanto, com este mecanismo, permite-nos, de certa forma, aqui acelerar o próprio processo de recrutamento e muitas das vezes até eliminar um grande número de currículos. Portanto, a empresa também ganha, de certa forma, algum tempo na utilização com este mecanismo. Podemos também pensar noutras situações como a realização das entrevistas por vídeo e desta forma crê-se que pode selecionar os candidatos de uma forma mais adequada e mais célere. Outra fase, outra área onde a inteligência artificial é também utilizada, pode ser utilizada, é no que respeita à execução do contrato. Os algoritmos são utilizados para, por exemplo, distribuir tarefas, criar horários, escalas de trabalho, avaliar a performance dos trabalhadores, criar diversos critérios sobre o desempenho do trabalhador, sobre a sua progressão, sobre a atribuição de prémios de produtividade. Portanto, há aqui um vasto leque onde a inteligência artificial pode efetivamente já ser utilizada. Outro ponto será na cessação dos contratos de trabalho. E nesta matéria, os algoritmos são utilizados para efeitos de seleção dos trabalhadores a despedir, seja em sede de processo de despedimento por extinção do posto de trabalho, seja em despedimentos coletivos ou até mesmo em processos disciplinares, com base, por exemplo, em parâmetros que têm em conta a assiduidade e o absentismo dos trabalhadores. No entanto, apesar disto tudo nos parecer fantástico e trazer inúmeros benefícios às empresas, temos que ter em atenção que a utilização dos algoritmos nestas áreas deve ser revista de algumas cautelas, porque podem eventualmente surgir questões relacionadas com possíveis práticas discriminatórias. Atendendo, por exemplo, à questão do recrutamento. Conforme as bases de dados que utilizam a inteligência artificial, pode ser causa de uma discriminação direta e indireta, por exemplo, em razão do sexo, porque efetivamente o algoritmo não é neutro. Há um exemplo paradigmático, que é o caso da Amazon, em que a ferramenta de inteligência artificial utilizada pela empresa para o recrutamento de trabalhadores tinha por base os currículos recebidos nos últimos 10 anos e os quais eram predominantemente de homens. Isto tinha a ver com o reflexo, naquela altura, de um domínio essencialmente masculino na indústria da tecnologia. O que é que aconteceu com isto? A inteligência artificial aprendeu que os homens eram preferíveis e começou a discriminar as mulheres e os currículos de mulheres, classificando sempre com melhor pontuação os homens e penalizando desta forma os currículos que contivessem a palavra mulher ou feminino. Isto é um exemplo paradigmático, que é muito conhecido e que efetivamente denotou aqui uma situação discriminatória. No âmbito da execução do contrato, por exemplo, se nós pensarmos em situações relativas ao tempo de trabalho,
podemos verificar que na avaliação da performance do trabalhador, em função do trabalho efetivo, o algoritmo pode também ser fonte de discriminação se nós atendermos num contexto em que um homem tem menos tempo, por regra, de ausência por motivos ligados à parentalidade. É normal que neste caso haja uma maior incidência de um critério de abstenção sobre a mulher em detrimento do homem. Portanto, são cautelas que se devem ter. E o mesmo se diga em relação à cessação do contrato de trabalho. E aqui até diria que há uma cautela adicional que se deve ter, porque notamos que no âmbito do despedimento coletivo, ao contrário do que acontece com a extinção do posto de trabalho, não há uma lista taxativa e sequencial de critérios. No entanto, obviamente que apesar de não existir esta lista legal de critérios, os critérios têm de ser objetivos, os critérios que forem determinados pela entidade empregadora têm de ser objetivos e não podem ser discriminatórios e devem ter também uma ligação com o racional dos motivos que determinam o despedimento coletivo. Os critérios de escolha dos trabalhadores a abranger pelo despedimento, quando aplicados por algoritmo, podem ser, por exemplo, discriminatórios se não desconsiderarem, por exemplo, também a questão da assiduidade ou a produtividade, porque pode haver situações de licenças parentais ou outro tipo de faltas ligadas à parentalidade que podem aqui interferir nesta avaliação e na escolha do trabalhador a despedir. E, portanto, a aplicabilidade ou a existência do algoritmo tem de haver uma total transparência dos critérios, e tem essencialmente de haver também um cumprimento de um dever de informação. Nomeadamente, este cumprimento do dever de informação pode ser conseguido através do facto destes critérios terem que estar indicados no próprio processo de despedimento coletivo e na própria informação ao trabalhador de que no âmbito do processo de despedimento coletivo está a ser utilizada esta ferramenta de inteligência artificial. A detecção destas situações de discriminação pode ser difícil e muitas vezes não é óbvio, seja devido à opacidade do sistema ou porque, por regra, o empregador não é sequer o responsável pelo programa e utiliza-o confiante que está tudo bem com o programa, que não há erros associados. E depois o que acontece? Também, por regra, estes erros discriminatórios só são detectáveis a posteriori, ou seja, através de uma avaliação dos resultados da implementação do algoritmo. E isto muitas vezes já é tarde, porque já estamos numa fase muito avançada e, portanto, já não se consegue muitas vezes reverter, ou se consegue, já se gerou aqui algum tipo de constrangimento no processo. Portanto, consideramos que recrutar, despedir, avaliar trabalhadores com base exclusivamente na inteligência artificial tem ainda muitos riscos associados. Portanto, diria que em termos de prós e contras, fazendo aqui um balanço, é indiscutível que a inteligência artificial pode trazer inúmeros benefícios na produção de conhecimento, na melhoria das tomadas de decisões gestionárias nas empresas, no tratamento de dados. Portanto, promove certamente uma inegável melhoria de celeridade no tratamento de diversos tipos de processos. No caso concreto da seleção de trabalhadores, efetivamente a utilização de inteligência artificial pode otimizar estes processos e reduzir custos para as empresas, uma vez que vão ser necessárias muito menos pessoas a trabalhar no recrutamento e a avaliação dos trabalhadores ou dos candidatos vai ser certamente feita de uma forma muito mais célere. No entanto, tem que haver aqui muitas cautelas nesta utilização para que não se caia no risco de estarmos a tomar decisões que levem a decisões discriminatórias. Como estava a dizer, nós não podemos esquecer que a inteligência artificial obedece a regras tecnológicas e que, portanto, o risco de existir falhas é enorme. Podendo depois colocar-se em causa aqui questões de justiça, de igualdade e não discriminação, de se afetar o bem-estar social e ambiental, da segurança do trabalho e, portanto, não sendo o algoritmo infalível, podemos ter aqui situações de decisões tendenciosas,
A falta de transparência e explicação sobre o funcionamento da decisão e predição dos algoritmos pode conduzir à exclusão errada de candidatos que não era suposto acontecer, e isso pode efetivamente inculcar aqui alguma insegurança dos trabalhadores e, portanto, gerar algum mal-estar e a falta de confiança na utilização destes mecanismos. E depois há aqui uma questão que nos tem preocupado mais, que é a questão de poder haver aqui efetivamente uma diminuição, uma substituição dos postos de trabalho através da utilização massiva da inteligência artificial. E isto, genericamente, são as vantagens e desvantagens que eu deteto quando analiso esta matéria. Especificamente sobre esta matéria, a Agenda do Trabalho Digno, no ano passado, trouxe aqui um conjunto de normas e um conjunto de normas bastante significativas, que de certa forma quase que foi apelidada como uma quarta revolução industrial. E no conjunto destas normas, ela vai regular essencialmente, ou acautelar essencialmente dois aspectos, que é o risco da discriminação e o risco da opacidade e a falta de transparência na tomada de decisões através do recurso a estas tecnologias de inteligência artificial. E tendo em conta o risco que pode advir da utilização destes sistemas de inteligência artificial, o legislador sentiu a necessidade de consagrar um conjunto de normas que confiram proteção aos trabalhadores neste contexto. Então, em concreto, a nova alínea do número 3 do artigo 3º, a linha O, refere que as normas legais reguladoras de contrato de trabalho só podem ser afastadas por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, que, sem oposição daquelas normas, disponha em sentido mais favorável aos trabalhadores, passando então a entregar também o uso de algoritmos de inteligência artificial e matérias conexas, nomeadamente no âmbito do trabalho nas plataformas digitais. O próprio artigo 24, respeitando ao direito à igualdade no acesso ao emprego e no trabalho, também passou a incluir a tomada de decisões baseadas em algoritmos ou outros sistemas de inteligência artificial. Em concreto, sobre os deveres de informação, o artigo 106, número 1, a linha S, estabelece que o empregador deve informar o trabalhador sobre os parâmetros, as regras e as instruções em que se baseiam os algoritmos ou outros sistemas de inteligência artificial que afetam a tomada de decisões sobre o acesso e a manutenção do emprego, assim como as condições de trabalho, incluindo a elaboração de perfis e o controle de atividade profissional. Ainda no âmbito destes deveres de informação, o artigo 424 prevê que as comissões de trabalhadores têm direito à informação sobre vários temas e passou, na sua linha J, a incluir parâmetros, critérios e regras e instruções em que se baseiam os algoritmos ou os outros sistemas de inteligência artificial que afetem a tomada de decisões sobre o acesso e a manutenção do emprego, assim como condições de trabalho, incluindo a elaboração de perfis e o controle da atividade profissional. A mesma previsão passou também a constar da linha D do número 1 do artigo 466, relativo aos direitos de informação e consulta do delegado sindical. Portanto, verificamos, assim, que em cumprimento desta preocupação do legislador com a questão da transparência e do dever de informação, que a lei consagra um dever de informação do empregador, tanto num plano individual como num plano coletivo, caso existam estas comissões de trabalhadores ou delegados sindicais nas empresas. Sem prejuízo da importância desta regulamentação específica no domínio laboral que foi agora consagrada, não nos esquecemos que já havia obrigações que decorriam para o empregador no âmbito da proteção de dados pessoais. Obrigações de informações aos trabalhadores que já estavam específicas neste regime de regime de proteção de dados pessoais, como o estabelecimento de restrições quanto à existência de decisões automatizadas. Que o legislador admite em determinadas situações os processos de decisão automatizada, mas é certo que também está ciente de que os mesmos envolvem riscos e que por isso têm de ser monitorizados por humanos.
e que, portanto, que existe também um direito dos visados a serem informados sobre o modo de utilização dos processos automatizados que os venham a afetar ou que os afetem. Portanto, como vemos, isto é uma matéria que está e estará, de futuro, em constante evolução, tendo agora, com a aprovação do Regulamento sobre a Inteligência Artificial, sido dado um passo significativo a nível comunitário, o qual, obviamente, terá impacto na utilização dos sistemas de inteligência artificial, no âmbito das relações laborais, bem como nas legislações que cada Estado-membro já tem sobre esta matéria. Em concreto, este regulamento era algo que já estava projetado, que era uma coisa que se esperava que efetivamente viesse já a ser aprovada este ano. Eu recordo só aqui, assim, brevemente, que este regulamento foi proposto pela Comissão Europeia em 22 de abril de 2021. Foi alcançado em 8 de dezembro de 2023 um acordo político sobre a proposta apresentada pela Comissão Europeia. E, finalmente, em 13 de março de 2024, o regulamento foi aprovado pelo Parlamento. A Europa, com esta aprovação, coloca-se, assim, numa situação, uma vanguarda global em matéria de regulamentação da inteligência artificial, pretendendo, essencialmente, por um lado, garantir a segurança e a conformidade dos direitos fundamentais dos cidadãos europeus, e, simultaneamente, destacar-se e fomentar a inovação no espaço europeu. O regulamento será adotado em definitivo, pelo menos é o que se espera, antes do final da legislatura, portanto, maio de 2024, e entrará em vigor 20 dias após a sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia, sendo plenamente aplicável 24 meses após a sua entrada em vigor, exceto no que diz respeito às seguintes matérias: às práticas proibidas, cujas restrições serão aplicáveis 6 meses após a data de entrada em vigor, aos códigos de conduta, que serão 9 meses após a entrada em vigor, às regras para a inteligência artificial de uso geral, que serão 12 meses após a entrada em vigor, às obrigações para os sistemas de alto risco, que serão 36 meses após a data de entrada em vigor. Portanto, como vemos, haverão aqui várias datas que terão implicações e que serão tidas em conta quando tivermos com a aplicação do Regulamento de Inteligência Artificial. Dizer-vos também que este regulamento estabelece sanções, sanções pelo seu incumprimento, as quais podem ir até ao valor de 35 milhões de euros. No essencial, e no que respeita à finalidade do Doutora regulamento... Estela, peço desculpa, vou pedir para não se alongar muito, para não nos atrasarmos muito, peço desculpa. No que respeita à finalidade do presente regulamento, conforme estava a dizer, essencialmente visa aqui uma proteção dos direitos fundamentais e estabelecer aqui um conjunto de normas que são inovatórias e, portanto, apoiar aqui a inovação. Relativamente aqui a algumas especificidades que nós podemos ver neste regulamento, ele prevê a criação de um Serviço Europeu de Inteligência Artificial. Este novo órgão está integrado na Comissão Europeia e será composto por representantes dos Estados-membros. Cada Estado-membro terá competência para designar uma ou várias autoridades nacionais competentes para a supervisão da aplicação e execução do regulamento. O regulamento consagra uma abordagem baseada no risco, em 4 níveis de risco, que será o alto, médio, baixo e quase nenhum risco, e vai impor regras específicas para cada situação destas, e em específico para os utilizadores e para os fabricantes. Em matéria laboral, o que interessa aqui é chamar à colação são os sistemas de inteligência artificial utilizados no domínio do emprego, da gestão e dos trabalhadores e do acesso ao emprego. No essencial, que são tomadas decisões que afetem a relação de trabalho e, portanto, são de alto risco. Porquê? Porque podem ter um impacto nos direitos fundamentais dos trabalhadores e quer-se evitar que se criem aqui padrões históricos de discriminação.
De referir ainda que o regulamento proíbe algumas práticas. Em contexto laboral, nota-se que é proibida a utilização de sistemas de inteligência artificial destinados a inferir emoções. Quanto ao âmbito de aplicação, como estava a dizer, essencialmente ele é aplicado a fornecedores e utilizadores de sistema de inteligência artificial. Obviamente que o empregador pode ser e é um utilizador de sistema de inteligência artificial, sempre que o utilize no âmbito de um recrutamento, de uma seleção, de estabelecer critérios de avaliação de desempenho. Portanto, ele assume nestas áreas a qualidade do utilizador do sistema de inteligência artificial e, nessa medida, fica sujeito a determinados deveres, como sejam a adoção de medidas técnicas e organizativas adequadas para garantir que o sistema seja utilizado de acordo com as instruções, dever de comunicação aos fabricantes de eventuais erros que sejam detectados e, essencialmente, para o que aqui interessa, deveres de informação e transparência, ou seja, há uma obrigação dos empregadores informarem e consultarem os trabalhadores e os seus representantes sempre que utilizem estes mecanismos de inteligência artificial. E aqui é importante dizer, no âmbito deste dever de informação, e chamar um bocadinho aqui à coleção, a densificação que o nosso Código do Trabalho já contém no artigo 106, porque o nosso artigo 106 vai um bocadinho além do que está no regulamento e diz-nos que temos que prestar, o empregador tem que prestar informações em concreto sobre os parâmetros, os critérios, as regras e as instruções em que se baseiam os sistemas de inteligência artificial. Portanto, aqui só em jeito de conclusão, a inteligência artificial é algo que é inevitável e incontornável e é benéfica, de certa forma, na gestão do trabalho futuro. Deve, contudo, ser limitada e controlada, para que também não se incorram aqui em